Oi, você já reparou como as coisas na natureza parecem seguir um padrão mágico? Tudo parece estar organizado de um jeito especial. Conchas, flores, galáxias, e hoje nós vamos te mostrar a matemática por trás dessa beleza, com a sequência de Fibonacci e o número de ouro. A sequência de Fibonacci é uma das sequências numéricas mais famosas dentro da matemática. Em termos simples, é uma sequência infinita onde que cada número é a soma dos seus dois anteriores. Normalmente, a sequência começa a partir do 1 e 1. E então, a lógica segue. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E assim por diante. Tá, mas e se eu quiser achar um número qualquer? Primeiramente, vamos definir esse número qualquer sendo fn. Sabendo que a sequência é a soma dos seus dois anteriores, a gente pode falar que fn é a soma de fn-1, que no caso é o número anterior a fn, mais fn-2, que é o número anterior de fn-1. Ou seja, juntando tudo, fn vai ser igual a fn-1 mais fn-2. Ou seja, para a gente calcular o terceiro termo, por exemplo, f3, a gente só basta colocar na fórmula f3 menos 1 mais f3 menos 2. f3 é igual a f2 mais f1. Sabendo que os dois primeiros é 1, f3 é 1 mais 1. No caso, 2. E se a gente for na sequência, realmente o terceiro elemento vai ser o 2. Tá, mas como que a gente consegue relacionar essa sequência com a razão áurea? Primeiramente, a razão áurea ela é representada pela letra φ. E à medida que você avança na sequência de Fibonacci, se a gente dividir o segundo número pelo seu antecessor, por exemplo, o 1 com 1, vai dar 1, óbvio. Porém, conforme a gente vai avançando dentro da sequência, essa divisão vai se aproximar cada vez mais desse φ, que é a razão áurea. Essa razão áurea ela vai aparecer em vários lugares, por exemplo, na botânica, a quantidade de número de pétalas de uma flor, sementes, por exemplo, a disposição das sementes em um miolo de girassol, conchas, como que uma concha de Nautilus forma a espiral, e na genealogia, que é o famoso problema dos coelhos. Mas como que a gente consegue representar essa espiral de Fibonacci que eu comentei? Simples. A espiral de Fibonacci ela é a representação geométrica dos números que a gente acabou de ver. Se a gente pegar cada número e desenhar ele sendo um quadrado, a gente precisa colocar cada número sendo os lados do quadrado. Então, o primeiro número vai ser um quadrado de lado 1, o primeiro quadrado no caso. O segundo vai ser um quadrado de lado 1 e assim por diante. Então, a gente vai pegar o próximo elemento e desenhar o quadrado com o lado 2. Se a gente pegar a soma dos dois anteriores, a gente consegue ver que a soma dos seus lados vai dar exatamente o lado do próximo quadrado. Então, o quadrado de lado 2 vai se juntar com o quadrado de lado 1, o quadrado de lado 3 vai se juntar com o quadrado de lado 2 e quadrado de lado 1, o quadrado de lado 5 vai se juntar com o quadrado de lado 3 com o quadrado de lado 2 e assim por diante. E se a gente pegar um compasso e traçar um arco de 1/4 de círculo, conectando todos os cantos, a gente vai ver que todos esses quadrados vão formar uma espiral contínua que se abre infinitamente. E essa espiral vai ser exatamente a espiral de Fibonacci. Bom, é isso. Bom, vou mostrar para vocês agora um pouco mais sobre o número de ouro
e como que esse número se comporta ao longo da sequência Fibonacci. Então a gente estabeleceu no slide anterior que o número de ouro era o limite das razões da sequência de Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês como que elas se comportam com exemplos reais. Então vamos lá. Primeiro, eu comecei do terceiro termo. Se eu dividir o terceiro termo pelo anterior, a gente vai chegar no 2. Se eu dividir o 3 pelo 2, a gente vai chegar no 1,5. Dividindo o 5 pelo 3, como a gente estava falando, pega o próximo número e divide pelo anterior. A gente vai chegar no 1,6666. Se a gente dividir 8 por 5, a gente vai chegar no 1,6. E se a gente for repetindo, a gente vai começar a chegar e a gente vai começar a ver que tem um padrão entre esses números. Então, dividindo o 13 pelo 8, 1,625. O próximo número da sequência seria 21. E se dividir pelo 13, 1,615. Com isso, a gente consegue estabelecer duas possíveis formas de mostrar para onde que essa sequência para e para onde que ela vai, que seria justamente o número de ouro. Então a primeira forma é pela sequência mesmo. Então eu escrevi aqui a sequência e coloquei que no final dela a gente vai ter um número A, um número B, e como a gente definiu aquela sequência como sendo a soma dos dois anteriores, o terceiro termo dessa sequência seria A mais B. E a gente quer encontrar justamente a relação entre o B dividido por A e o AB dividido por B. Então a gente quer pegar esse número, o próximo número dividido pelo anterior, e quer pegar o próximo número dividido pelo anterior. Então a gente tem essa relação. Assim como a gente pode mostrar de uma forma mais geométrica. Então a gente pode colocar esse retângulo de lateral B e comprimento AB e falar que a gente quer estabelecer uma proporção entre o lado maior sobre o lado menor, que seria esse azul, o lado maior sobre o lado menor, e o lado maior sobre o lado menor. Então, de ambas as formas, a gente chega nessa conta. A gente chega aqui, a gente quer encontrar o B sobre A e igualar ao AB sobre B. Então a gente quer pegar esse sobre esse e igualar a esse sobre esse. Assim como a gente pegar da forma geométrica, o maior lado dividido pelo menor e o maior lado dividido pelo menor. A gente quer igualar isso e ver onde que a gente consegue chegar. Para onde que essa sequência vai e onde que esse número se aproxima. Então a gente tem que o φ vai ser B sobre A, que é igual a AB, A mais B sobre B. Eu comecei essa conta fazendo uma multiplicação cruzada. Então aqui vai ficar B quadrado é igual a quadrado mais AB. Mas, o que eu fiz? Eu dividi por A quadrado em ambos os lados. Então, ficou B quadrado sobre A quadrado igual A quadrado sobre A quadrado mais AB sobre A quadrado. A gente fazendo algumas operações matemáticas aqui, a gente consegue, usando algumas propriedades também, a gente fala que esse primeiro pedaço vai ficar B sobre A ao quadrado tudo, igual a 1, por causa desse aqui, lembrando que A é diferente de 0, e que AB a gente vai chamar só de B sobre A. Só voltando aqui, a gente tem que, lá no começo a gente chamou de
B sobre A justamente φ. E aqui a gente volta a chamar ele assim. Então, tudo que está B sobre A, a gente vai transformar em φ. Para esse próximo passo, foi o que a gente fez nesse próximo passo aqui. Então, tá. Agora a gente tem que φ² é igual a 1 mais φ. Fazendo novamente umas operações aqui, tirando um dos dois lados, tirando o φ dos dois lados, a gente chega aqui. φ² menos φ menos 1 é igual a 0. E aqui a gente pode usar algumas formas para resolver essa questão, essa expressão aqui. Mas eu usei Bhaskara mesmo. Bhaskara, que é o que a gente aprende no ensino médio e que é mais comum ser utilizado aí. Com isso a gente vai chegar aqui 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4 sobre 2. E a gente vai encontrar dois possíveis valores para φ. O primeiro é que 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o segundo, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Porém, com essa propriedade que eu coloquei aqui no canto, a gente vê que o raiz de 5 ele está entre 2 e 3. E o que acontece? Quando a gente tentar tirar 1 menos um número entre 2 e 3, ele vai se transformar num número negativo. Esse φ vai ficar um número negativo. Então, como a gente está tentando explicar algo geométrico aqui, né? A gente não usa essa segunda opção para φ, fazendo com que a gente chegue no limite de φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso é aproximadamente 1,618. Muito legal esse número. E o que a gente pode ver com esse número? A gente pensa que é um número aleatório, mas não. A gente falou dele lá no início. A gente estava começando a falar dele lá no início. Se a gente perceber, aqui, que agora a gente sabe que essa sequência aqui vai para esse número aqui, né? A gente não pode falar que é exatamente esse número, mas a gente pode falar que ela vai para esse número aqui. Essa razão. Quando a gente fala da sequência de Fibonacci, é comum ouvir que ela aparece em tudo, na natureza, na arte, na arquitetura, mas o mais importante é entender como ela realmente aparece e quando a gente só acha que aparece. Na natureza, alguns padrões realmente se aproximam dessa sequência. Por exemplo, a maneira como as sementes do girassol se distribuem ou como certas plantas organizam suas folhas ao redor do caule. Isso não acontece porque a natureza segue Fibonacci, mas porque essas formas permitem um crescimento eficiente, ocupando melhor o espaço e aproveitando melhor a luz. O que aparece de verdade nesses casos é uma proporção que se aproxima da razão áurea, que é o limite entre os termos da sequência. Mas também tem o outro lado. Nem toda espiral ou flor está ligada a Fibonacci. Às vezes, a gente acaba querendo encaixar a sequência em tudo. Por isso, para saber se a relação realmente existe, a gente precisa medir, comparar ângulos, contar pétalas. Quando os números confirmam, ótimo. Quando não confirmam, é só semelhança visual. Na arte, muitos artistas estudaram proporções que transmitem equilíbrio. Leonardo da Vinci, por exemplo, analisava o corpo humano e explorava formas que lembram o retângulo áureo. Mas isso não quer dizer que toda obra segue Fibonacci, e sim que artistas buscaram representar harmonia e encontraram proporções parecidas com o que vemos na natureza. Na arquitetura, acontece algo parecido. Algumas construções clássicas e até modernas usam proporções que deixam a estrutura visualmente equilibrada. Em alguns casos, a razão áurea foi usada de propósito, em outros, ela só parece estar ali. E quando medimos direitinho, vemos que não é bem assim. Então, mais do que dizer que a sequência está em tudo, o importante é olhar com atenção e entender por que certos padrões aparecem. Não por misticismo, mas porque a matemática muitas vezes descreve soluções eficientes, seja no crescimento de uma planta, na composição de uma obra de arte ou na forma de uma construção. E quando essa relação existe de verdade,
Ela mostra como a matemática pode conectar beleza, estrutura e funcionalidade no nosso mundo. Bom, vou falar um pouco agora como que o número de ouro foi construído ao longo da história. Basicamente, os primeiros registros foram encontrados no clássico livro da geometria, que é Os Elementos de Euclides, que foi escrito 300 anos antes de Cristo. Porém, depois de ele ter divulgado um estudo sobre proporções e razões, eles analisaram o Paternon na Grécia e viram que ele respeita justamente as proporções áureas. E um dos escultores da época era Fídias. E para homenagear o Fídias, eles colocaram o Φ como um símbolo da proporção áurea. Mas ela ainda não tinha esse nome, porque ela só foi ter esse nome depois. Continuando a parte da história aqui, uma pessoa que contribuiu muito para a construção do número de ouro que a gente conhece hoje em dia foi o Leonardo Fibonacci, que foi justamente quem construiu a sequência de Fibonacci. E aí ele estabelecia melhores relações entre a sequência dele e uma possível proporção entre os números dessa sequência. Porém, também ainda não tinha sido concretizado esse estudo. Só que 300 anos depois, no livro da Divina Proporção, escrito por Luca Pacioli, ele traz também esse estudo, e uma curiosidade é que esse livro foi ilustrado por Leonardo da Vinci. Então eles relacionavam a geometria com a Divina Proporção na época, que era esse nome que eles estavam tentando encontrar para proporção, e faziam todo esse estudo envolvendo arquitetura, envolvendo natureza. Então eles estudaram bastante assim e foram construindo as coisas ao longo do tempo. Por fim, o último registro que a gente tem assim desse estudo é sobre o nome proporção áurea de fato. Ele foi proposto pelo Martin Ohm, que é um matemático alemão, em 1835. Então a gente pode ver que o número de ouro tem sido estudado durante séculos até chegar onde a gente conhece hoje. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e adeus. Tchau, tchau.